E aí, de boa no estudo? Falta pouco agora para te ter aquela carteirinha azul, aquela camiseta, aquele moletom, aquela mochila. Falta pouco para te fantasiar de URGS. Vamos para o último dia, vamos para a prova de História. Dicas finais para a prova de História. Sei que você já viu muitas dicas até esse momento. Aqui eu vou equilibrar tanto pontos básicos quanto algumas pitadas de detalhes. Algumas pitadas de detalhes para a prova de amanhã que podem ser importantes. Não se esqueça, essa prova pede conceitos, pede que você entenda o contexto histórico, mas também vai pedir estruturas internas de alguns eventos históricos. Então vamos equilibrar pontos básicos e detalhes. Primeira coisa importante sobre a prova de amanhã, 25 questões, metade delas História Geral, metade delas História do Brasil. Em História Geral, nos últimos 2 anos, é comum vir de 2 a 3 questões de América Espanhola. Tanto a América Hispânica, na época da colonização, quanto a partir das independências de Argentina, Uruguai, Paraguai, etc. E em História do Brasil também é comum nos últimos 2 anos virem de 2 a 3 questões de Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul no Brasil Colônia, dentro do contexto do Brasil Império ou dentro do contexto do Brasil República. Tenha atenção para isso. Outra coisa, temos 25 questões amanhã em ordem cronológica. Isso te ajuda, se você estiver muito perdido ali pela questão número 3, questão número 3, ela jamais vai poder ser, por exemplo, do final da Idade Moderna. A questão número 3, ou ela vai ser de Antiguidade Ocidental ou de Idade Média. Então, se você está muito perdido, te ajuda a saber que a prova é em ordem cronológica e o que você vai ter que mobilizar de conhecimentos ou não. Além disso, tome cuidado ao marcar uma questão a partir da primeira leitura. Não confie na primeira leitura. Leia mais de uma vez a alternativa. Leia mais de uma vez aquelas proposições 1, 2 e 3. Tenha cuidado na primeira leitura. Indo para tópicos da prova de amanhã, desde 2008 não cai. Não se esqueça na pré-história, desde 2008 não cai, mas pense, Revolução Neolítica, aquela revolução agrícola, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, passa a produzir os seus alimentos, passa a controlar a produção de alimentos. Tenha atenção na Revolução Neolítica. Além disso, também pode ser questão 1 ou 2, Antiguidade Oriental. A antiguidade das primeiras civilizações, aquela antiguidade onde a base da economia não era o trabalho escravo. Tenha atenção em 2 detalhes, Mesopotâmia, o subpovo, no sentido de subfase, dos sumérios, aqueles que inventaram a escrita cuneiforme. Além disso, Império Persa, pega a antiguidade oriental. Qual é o maior império em extensão territorial? É o Império Persa. Império Persa de Dario I, das satrápias ou satrapias. Tenha atenção. Antiguidade ocidental ou antiguidade clássica. Essa é a antiguidade escravista. Grécia e Roma. Grécia, até mesmo Atenas é escravista. Mas eu lembro para a prova de amanhã que é mais possível de vir Roma Antiga. Não se esqueça, eu falei nos últimos vídeos do análise sobre guerras púnicas, crise da República e crise do Império. Hoje eu lembro outros 2 pontos que podem aparecer na prova de amanhã. Quem eram os plebeus? Não se esqueça, plebeu não é escravo. Até alguns poderiam se tornar escravos durante um curto período da história romana, mas no geral, plebeu é homem livre sem acesso à terra. Homem livre sem acesso à terra. Além disso, outro ponto a mais lembre da divisão do Império por Teodósio. Um pouco antes do Império cair, ali no século IV depois de Cristo, o imperador Teodósio divide o Império. Império Romano do Ocidente, capital em Roma, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. O que cai em 476 é o Império Romano do Ocidente. O do Oriente continua na Idade Média, só que rebatizado de Império Bizantino. Seguindo, Idade Média, a partir das questões 3 ou 4, a pitada de detalhe dos reinos bárbaros entre aspas, e a subdivisão dos francos, o Império Carolíngio. Tu pensa em Europa na Idade Média, tu pensa em descentralização política, mas o reino dos francos, do Império Carolíngio, é um último suspiro de centralização na Europa, pelo menos na parte da atual França. Então lembre desta pitada de detalhe do Reino Franco. Feudalismo. Nos últimos vestibulares, questões fáceis de feudalismo.
Lembre do aspecto político do feudalismo, fragmentação, pulverização ou descentralização política. A Europa dividida em várias unidades rurais, em vários feudos. Ademais, aspecto social, temos uma sociedade estamental com pouca mobilidade social. Geralmente, nasce servo, morre servo, nasce nobre, morre nobre. Pitada de detalhe, cuidado com o pega-ratão, vassalo não é servo, vassalo é nobre que deve fidelidade a outro nobre suzerano. Cruzadas, final da Idade Média, baixa Idade Média, pitada de detalhe. A quarta cruzada, diferente das outras 8 oficiais e 2 não oficiais, esta quarta não foi para Jerusalém, ela se desvia, a cruzada comercial, ela vai saquear Constantinopla no Império Bizantino. Cuidado que essa quarta cruzada é uma exceção. Ponto mais básico das cruzadas, a consequência dela. Se do ponto de vista militar houve uma derrota para a Europa cristã, do ponto de vista comercial tivemos um avanço ou um renascimento, a abertura do Mediterrâneo, de novos contatos entre Europa e Ásia. Isso vai ocasionar o renascimento comercial e também o renascimento urbano nessa Europa, de fins da Idade Média e inícios da Idade Moderna. Não trouxe aqui Império Bizantino e civilização árabe, que seria a Idade Média Oriental, por já ter caído ano passado os árabes. Então tenha mais atenção à Europa medieval. Idade Moderna, aí começa o grosso da prova. Aqui eu fiz uma divisão entre portas de entrada, conteúdos do início da Idade Moderna, e portas de saída, conteúdos do final da Idade Moderna, transição para a contemporânea. Não podemos ver tudo agora, mas eu destaco alguns pontos. Não se esqueça, formação do Estado moderno. Os países como tu conhece hoje não existiam na pré-história, na Idade Antiga e nem na Idade Média. É na Idade Moderna. E nesta primeira fase de o país existindo, o Estado moderno existindo, é com absolutismo na política e mercantilismo na economia. E esse absolutismo e esse mercantilismo nas portas de entrada, que o iluminismo, um conteúdo que eu chamo das portas de saída, vai combater. O iluminismo combate absolutismo e mercantilismo. Seguindo, um ponto que acredito que vai vir na prova de amanhã, há muito tempo não cai: reforma protestante ou contra-reforma católica. A contra-reforma católica até caiu anos recentes. Reforma protestante, eu lembro de um elemento. Não se esqueça da gota d'água, da causa imediata do primeiro, para que acontecesse a primeira reforma no Sacro Império Romano Germânico, o primeiro dos reformadores, Martinho Lutero. Qual foi a gota d'água para Martinho Lutero? A venda de indulgências, a venda do perdão, lotear o céu. Essa era uma causa extremamente cara a Lutero combater ela. E ainda não se esqueça, Revolução Industrial, sempre muito presente em Enem e na URGS também. Tenha atenção por que começa na Inglaterra. A Inglaterra de grande acúmulo de capitais, a Inglaterra de uma mão de obra urbana disponível, a Inglaterra de um governo burguês já estabelecido. Tenha atenção para isso. Além disso, consequências da Revolução Industrial, aqueles movimentos no século XIX, como o socialismo, como o anarquismo. A Revolução Industrial consolidou um capitalismo, mas um capitalismo, naquela época, extremamente explorador. Idade Contemporânea, com certeza um assunto muito importante, séculos XIX e século XX, o que mais cai na prova. Unificações tardias. A Idade Média, a Idade Moderna, apresenta o surgimento dos países, dos estados modernos, mas 2 deles só surgem na Idade Contemporânea, Alemanha e Itália. Alemanha e Itália só surgem no século XIX. Imperialismo ou neocolonialismo, outro conteúdo importante, aquela causa que vai fermentar rivalidades na Europa, vai fermentar rivalidades entre as grandes potências europeias, que vai acabar desaguando na Primeira Guerra Mundial. Século XX, desde 2006 não cai. Pode ser que a URGS espere ano que vem, ano do centenário da Revolução, mas eu lembro já para 2016, Revolução Russa, o primeiro projeto socialista vitorioso. Afinal, a Comuna de Paris durou apenas 71 dias.
Lembre na Revolução Russa, especialmente a figura dos soviets, ou dos sovietes, aquele conselho de operários, camponeses e soldados, aquele poder paralelo que foi se criando na Rússia czarista, aquela dualidade de poder na Rússia czarista, o império, o czar e seu império, e os soviets. Os soviets, algo que veio de baixo para cima, eles vão ser o núcleo propulsor, o órgão que vai gestar especialmente a futura Revolução de Outubro de 17, os bolcheviques dominando os soviets. Segunda Guerra Mundial, você já viu muita coisa. Aqui eu trago uma pitada de detalhe. Não se esqueça sobre a República de Vichy ou de Vichy. Está no contexto de invasão da Alemanha nazista sobre a França. Quando a Alemanha nazista invade a França, parte do antigo território ficou contíguo à Alemanha nazista. Outra parte do antigo território francês, antes de 1940, ficou como França, mas a França da República de Vichy, a França da República colaboracionista. Tem um importante historiador chamado Marc Bloch, que escreveu um livro A Estranha Derrota, que coloca como foi fácil a vitória nazista, como foi rápida. E isso a gente pode entender também que existiu muito apoio na França para os nazistas. Então a República de Vichy é a França que colabora com os nazistas. Descolonizações ou independências da África e da Ásia. Aqui é o conteúdo que se relaciona com o neocolonialismo. Aqui nós temos as independências dos países a partir da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, independências de Argélia, de Ruanda, a independências do Vietnã, da Índia. E eu lembro um detalhe, neocolonialismo, o termo neocolonialismo pode servir para a época da colonização direta, do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Mas neocolonialismo também pode servir para esse momento aqui. Por quê? Porque mesmo com as independências, houve uma independência política, mas economicamente falando, esses países ainda estão subjugados numa ordem econômica internacional. Então ainda podemos utilizar o termo neocolonialismo. Uma outra lembrança em idade contemporânea, Revolução Cubana. Tem atenção para 2 pontos. A Revolução Cubana é vitoriosa em 59, tira Fulgêncio Batista, aliado dos Estados Unidos, mas a Revolução não começa socialista, ela se torna socialista 2 anos depois. A Guerra Fria é um imã, tu tem que escolher entre Estados Unidos e União Soviética, e num contexto específico, Fidel Castro acabou indo para o lado soviético, para o lado socialista. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aí vamos lembrar atualidades. Dezembro de 2014, a reaproximação diplomática Cuba-Estados Unidos. Tome cuidado, estão se reaproximando. Mas um elemento lá dos anos 60 ainda continua na relação Estados Unidos e Cuba, que é o embargo econômico ou bloqueio econômico. Oficialmente falando, ainda existe o bloqueio econômico sobre a ilha de Cuba. Seguindo agora para a outra metade da prova, nós temos Brasil Colônia. Lembre do Brasil Colônia, 2 aspectos, escravidão indígena e escravidão africana. A escravidão indígena, oficialmente falando, teve uma lei no final, no 3º quartel do século XVI, que proibia a escravidão indígena, só que poderia mediante guerra justa. E é claro que os bandeirantes não vão respeitar, vão usar muito essa brecha da tal da guerra justa. Agora a escravidão africana, com certeza, essa vai ser privilegiada e esta vai ser usada durante 3 séculos. Por quê? Especialmente o tráfico negreiro. O tráfico negreiro, o bárbaro tráfico negreiro, era muito lucrativo. E isso é um dos fatores que explicam o porquê de Portugal privilegiar a escravidão africana. Outra coisa, capitanias hereditárias e a doação das sesmarias. A questão fundiária no Brasil, a questão de acesso à terra, sempre é muito lembrado pelas provas. A questão da concentração de terras na mão de uma elite aqui no Brasil. Isso tem um histórico que pode ser buscado lá no Brasil Colônia, que pode ser buscado lá nas capitanias hereditárias e nessa doação de sesmarias. Não se esqueça. Revoltas coloniais. Ano passado caiu revoltas na regência. Pense para amanhã, para a prova de amanhã em História, aquelas revoltas que não queriam a independência de Portugal,
como Beckman, como Emboabas, como Vila Rica, e aquelas revoltas que queriam a independência de Portugal, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana, em 1817. Rio Grande do Sul, trago aqui um detalhe, dois importantes historiadores na URGS, Fábio Kuhn e Eduardo Neumann, ao trabalharem o Rio Grande do Sul durante o Brasil Colônia, lembram, nós temos que pensar o Rio Grande do Sul, nesta época, com problemas de limites territoriais. A gente sempre pensa em Espanha e Portugal, mas não é uma fronteira bipartida, é uma fronteira tripartida. Temos interesses dos portugueses, temos interesses dos espanhóis e não podemos esquecer os interesses dos indígenas, dos ameríndios aqui no Rio Grande do Sul, que fazem valer os seus projetos, que fazem valer reivindicações em alguns momentos, como a Guerra Guaranítica. Continuando, Brasil Império, temos o Brasil independente, mas tenha atenção, existem muitas continuidades lá do Brasil Colônia para o Brasil Império. Lembre daquele lema, o lema L de latifúndio, E de escravidão, M de monocultura e A de agroexportação. Aquilo continua no Brasil independente. E lembre, por que a escravidão demora para acabar no Brasil? Uma pitada de detalhe, aquele medo da nossa elite brasileira do haitianismo. Tome cuidado com esse medo que assustava as elites brasileiras aqui no Brasil Império. Além disso, eu lembrei em outros vídeos do análise, vinda da família real e primeiro reinado. Lembro hoje, segundo reinado, também pode vir na prova de amanhã, o chamado parlamentarismo às avessas. É diferente do parlamentarismo clássico lá na Inglaterra, onde deputados elegem primeiro-ministro. Aqui é o imperador com o poder moderador que elege o primeiro-ministro, que escolhe entre Partido Liberal e Partido Conservador. Por isso é às avessas. Outro ponto, Guerra do Paraguai. Entre vários tópicos que podem ser mobilizados, pense a consequência da Guerra do Paraguai para a política interna do Brasil. O exército brasileiro começa a querer status político e essa briga entre exército e governo imperial acaba redundando no golpe militar que instaura a República em 15 de novembro de 1879. Brasil República, tópico importantíssimo, República Velha ou Primeira República, pode ser lembrado coronelismo, clientelismo, mas pense em revoltas, isso é muito caro para a URGS, se não cair revoltas lá no Brasil Colônia, cai no Brasil, Brasil Republicano, especialmente aquelas revoltas urbanas, eu lembro para amanhã, a revolta da vacina, a revolta das chibatas, greves gerais de 17, tenha atenção. Vargas, ano sim, outro ano também, um assunto muito recorrente. Tenha atenção para o golpe do Estado Novo. Temos 15 anos da era Vargas, em que Vargas chegou com uma revolução, chegou com eleição indireta e também chegou com um golpe, um autogolpe. Porque ele sabia que teria que sair do poder em 38, então ele dá um golpe um ano antes para continuar no poder. É a fase autoritária da era Vargas, Estado Novo, fase autoritária. Ademais, lembre, consolidação das leis do trabalho. Pode ser feita uma relação entre este documento que compila, que junta a legislação trabalhista da era Vargas com aquele debate sobre terceirização no Brasil no primeiro semestre de 2015. Tenha atenção que pode ser feita essa comparação. Ditadura civil-militar, um outro assunto muito recorrente. Você já viu muita coisa, causas, os atos institucionais. Aqui eu trago a pitada de detalhe. Tenha atenção para a Operação Cóndor, uma aliança repressiva, uma conexão repressiva entre as ditaduras latino-americanas, especialmente entre Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, de perseguir militantes de esquerda especialmente. E aí, para a questão 25, é tradição na URGS a questão 25 sempre ser uma super atualidades. Eu poderia trazer aqui outros elementos. Lembre, pode vir a reaproximação Cuba-Estados Unidos. Mas eu lembro aqui Estado Islâmico, a origem dele vem da Al-Qaeda do Iraque, que vai se dividir no contexto da invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, a chamada Segunda Guerra do Golfo. Mas especial reflexão, especial atenção para a atual força, ou a atual musculatura do Estado Islâmico dominando o norte do Iraque e norte da Síria. Quando começa essa atual força? Ora, veio a Primeira Guerra, a Primavera Árabe,
que vai desestabilizar governos, entre estes governos, o governo da Síria. Então, numa guerra interna, numa guerra civil, num vácuo de poder, o Estado Islâmico vai expandir os seus tentáculos. Outro ponto importante, a crise grega, que é uma crise econômica que atinge outros países europeus. Caiu a crise grega 3 anos atrás na prova da URGS, mas pode vir de novo, especialmente com um conceito muito falado nas últimas épocas, nos últimos momentos, que é o conceito de austeridade. Lembre quem é que prega esse discurso, são os credores. Os credores pregam um discurso de austeridade, de conter gastos públicos para os seus devedores, que os credores acham que assim é mais garantido que eles vão receber aquilo que países devem a eles. E para a prova de amanhã também, aqui eu lembro, não são leituras obrigatórias, a prova da URGS de História não tem leituras necessariamente obrigatórias. Eu estou gravando hoje, na segunda-feira, dia 11 de janeiro, nós já sabemos que veio na prova de português o Capital de Thomas Piketty, então dificilmente virá na prova de História. Mas pode vir na prova de História amanhã, Brasil, uma biografia, um livro que traz muito a questão da escravidão, o quanto que a escravidão deixou heranças para o Brasil republicano. Breve história do Rio Grande do Sul, professor Fábio Kuhn, professor da URGS. Aqui me dá um ensejo de lembrar um ponto que nunca foi explorado pela prova. Não se esqueça, Rio Grande do Sul, 1961, Rio Grande do Sul, 1964. 61 contra o golpe, Leonel Brizola, campanha da legalidade. 64, sem Brizola, Rio Grande do Sul, a favor do golpe civil-militar. A questão do Oriente Médio, um tema sempre possível, aqui eu lembro apenas um tópico. Não se esqueça quando é que começa o Oriente Médio nas suas feições atuais, nas suas feições territoriais atuais. Está lá no fim da Primeira Guerra Mundial, no fim do Império Turco-Otomano. E, além disso, um livro que já caiu muito em Enem, em FUVEST, na prova da URGS também, Era dos Extremos de Eric Hobsbawm. Além dos grandes eventos do século XX, pense em 2 questões importantes que o século XX trouxe para a cena de debates. A ascensão da mulher, a emancipação da mulher, por exemplo, em direitos reprodutivos, a pílula anticoncepcional, descriminalização do aborto em muitos países europeus. Nós temos uma mulher com mais autonomia no século XX, se compararmos com outros séculos. Temos a mulher com direito a voto, sempre mediante pressão. E além disso, não se esqueça, século XX é o século que a maioria dos trabalhadores deixam o setor rural e passam para o setor urbano. Tu já pode estar um pouco cansado, mas vamos para uma última dica. Os alunos sempre têm muita dificuldade de entender o que é o conceito de intervenção do Estado na economia. Cuidado que este conceito pode servir para diferentes períodos históricos. Pode servir para o mercantilismo, pode servir para o socialismo, para o capitalismo da Era Vargas ou para o capitalismo pós o New Deal. É um mesmo conceito para momentos diferentes. Ah, mas só a história que é difícil? Não, velho, pensa em direito penal. O professor Coimbra chega aqui e me dá um soco. Isso pode ser 1, lesão corporal. Isso pode ser 2, um abuso de autoridade. Ele é policial, eu não sou. Pode ser 3, um crime do ECA. Ele é maior de idade, eu não sou. Então isso pode acontecer. Ah, mas só a história que é difícil? Outros conteúdos também são. Então, tenha atenção para intervenção do Estado na economia, um conceito que serve para períodos históricos diferentes. Depois disso, espero ter contribuído. Amanhã é o último dia. Força, foco e tu vai conseguir. A URGS te espera, o restaurante universitário te espera. Valeu, gurizada!